Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 31 de julho de 2017. Síndrome de burnout quando o trabalho passa dos limites. Crises de choro, resfriado constante, dores de cabeça e um problema que incomodava constantemente: o trabalho excessivo. O que parecia um simples estresse diário se tornou um pesadelo chamado síndrome de burnout. 2 anos atrás, a administradora Eloá Regina descobriu que sofria com a doença, mas não imaginava que todos os sintomas estavam relacionados com a carreira. Eu nunca desligava, trabalhava em média 9 horas por dia e depois ia para a faculdade e morava sozinha. Começou a afetar a minha vida pessoal, todos ao meu redor falavam que eu estava estranha, triste e para baixo, diz. Com poucos estudos relacionados ao tema no Brasil, ainda existem pessoas que desconhecem a síndrome ou a confundem com depressão. Segundo números da International Stress Management Association ISMA no Brasil, 72% dos brasileiros sofrem alguma sequela devido ao nível de estresse, sendo que 32% estão em nível de burnout. O estresse ataca o indivíduo, o burnout vai além, pode prejudicar as organizações, afirma Ricardo Monesi, especialista em medicina comportamental da Unifesp. Numa instituição que tem muita gente com burnout, a produção diminui e os funcionários podem realizar a mesma atividade 2, 3 vezes no dia. No burnout é algo compartilhado, atinge uma grande massa do trabalho, diz. Sintomas do burnout. Além do estresse coletivo, a síndrome atinge vários aspectos cognitivos como a memória, podendo provocar falta de concentração, causando até mesmo acidentes no trabalho. Já no âmbito social, a pessoa começa a se isolar, o sentimento de injustiça aflora e o indivíduo acha que ninguém pode ajudá-lo. Para o médico Ricardo Monesi, em casos mais graves, se não tratado, pode-se chegar ao suicídio. A pessoa pode ter novas doenças, e doenças que já existiam ela não enxerga ou só vê a morte como a única via. Na crise de 2008, em Wall Street, foram registrados muitos casos de burnout, mais de 20 suicídios em uma semana. A decisão de acabar com a própria vida foi um dos problemas, diria de Marco, professora que foi aposentada por causa do burnout. Eu estava muito mal, demorou muito para eu descobrir o que eu tinha, fazia diversos exames e os médicos diziam que era apenas estresse, conta. Precisei ser afastada do meu trabalho e tentei suicídio 4 vezes, cheguei a me separar do meu marido, porque era uma situação insustentável, revela. Tanto para a Eloá quanto para a Iria, o trabalho consumia muito tempo de suas vidas, faltava reconhecimento e a pressão era exagerada. Mas como deixar esse ambiente harmonioso e ainda ter uma vida social? Para Gustavo Sansi, coach licenciado pelo Instituto Brasileiro de Coaching, o trabalho não pode ser o principal. O equilíbrio envolve a saúde física, mental, espiritual e ecológica. Não é só no trabalho que o indivíduo consegue realizar os desejos da vida dele, isso é só um ponto na vida. Como perceber que há algo errado? Terapia e a aceitação são muito importantes na hora de diagnosticar o burnout. Mas, quando a doença já está em nível avançado, um profissional de saúde realiza um teste específico chamado Maslow Burnout Inventory, como explica Monesi. Ele é um inventário, um questionário para verificar se a pessoa está ou não em processo de burnout. Já quando o assunto é carreira, o coach Sansi ensina um exercício chamado Roda da Vida, que pode ajudar quem está infeliz no âmbito profissional.
é uma ferramenta em que a pessoa se encontra dentro de vários questionamentos e começa a dar nota de 1 a 10 para eles. No aspecto familiar, como você está? No quesito trabalho, o quão feliz você é? Perguntas que são feitas e são cada vez mais aprofundadas, com o objetivo de fazer com que o próprio indivíduo ache a resposta e tente melhorar aquela situação de fardo, explica. No caso de Iria, a professora só se deu conta do quão grave era a síndrome como estava abalada emocionalmente após um ano. Tratamento. Quando o burnout é descoberto, na maioria das vezes, a síndrome é tratada com medicação, além de terapia. Porém, métodos complementares também são importantes. A pessoa tem que ser acompanhada por um bom médico, um ótimo profissional de psicologia, equipes multiprofissionais, diz Monesi. As práticas contemplativas, como técnicas da meditação, yoga, acupuntura e mindfulness, ajudam as pessoas com burnout, diz. Essa foi uma das estratégias da administradora Eloá que, além de ficar afastada por 2 meses do trabalho para tratar a síndrome com medicamentos, também começou a praticar atividade física. Eu me afastei do trabalho e comecei a fazer a terapia, busquei até outras alternativas, acupuntura e esporte. Percebi que estava me ajudando, fui aceitando e vi que não era fracasso nenhum, diz. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre a lei do trabalho, na terceira parte das leis morais. Na pergunta 674, Allan Kardec questiona os espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? A resposta é: o trabalho é uma lei da natureza, e por isso mesmo é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não, o espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Segue Allan Kardec 676. Porque o trabalho é imposto ao homem? Resposta: é uma consequência da sua natureza corpórea. E uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual, eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança e o seu bem-estar ao seu trabalho e à sua atividade. Ao que é de físico franzino. Deus concebeu a inteligência para o compensar, mas há sempre trabalho. Allan Kardec continua a questionar sobre o repouso 682. Sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida o repouso serve para reparar as forças do corpo. E também necessário para deixar um pouco mais de liberdade à inteligência, que deve elevar-se acima da matéria. E 683. Qual é o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Sendo o trabalho uma lei natural, o repouso é consequente conquista que o homem faz jus, para num primeiro momento refazer as forças do corpo, e, na sequência, para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Enquanto o corpo descansa, os laços que o prendem ao espírito se afrouxam, este, com mais liberdade devido à emancipação, pode participar mais diretamente da vida espiritual. Cabe neste momento a importantíssima observação de que, durante tempo normal de trabalho, devem ser observados os períodos justos do repouso, estejam estes compreendidos na mesma jornada, ou entre uma e outra, ou através dos períodos anuais de férias. Hoje, mais do que nunca, isto é importante, porque a vida urbana se caracteriza por uma agitação contínua, sendo despendido um gasto excessivo de energias físicas e mentais.
Cuidemos, pois, de evitar a exaustão e a estafa, antes que esses males nos conduzam à neurastenia ou ao esgotamento nervoso. Por outro lado, ressalvadas as anteriores observações, quando a espiritualidade menciona que o limite do trabalho é o das forças, isto nos deixa claro que, sendo, como é, fonte de equilíbrio físico e moral, o trabalho deve ser exercido por tanto tempo quanto nos mantenhamos válidos. Abalizados psiquiatras e psicanalistas afirmam, com exato conhecimento de causa, que todos os seres humanos precisam encontrar alguma coisa que possam fazer, pois ninguém consegue ser feliz sem que se sinta útil ou necessário a alguém. Esta foi a crônica do amanhecer de 31 de julho, por Feijão.